E aí, pessoal, suave na nave, Matheus aqui. Bom, a gente dando continuidade aqui a, a nenhuma série. Por quê? Porque eu tô há 2 meses sem gravar e venho pedir desculpas pra vocês. Começou a faculdade, pra quem não sabe, ano passado eu tava na escola, no terceiro ano do ensino médio, tinha acabado, fiz o Enem, consegui nota pra o curso que eu queria, não era. Aliás, não foi. Foi uma nota meio. A média foi um pouquinho alta. Eu achava que ia ser mais baixo. Que foi 724 por aí. A média de bacharelado em matemática. E, bom, eu passei em bacharelado em matemática, que é exatamente o que eu queria. E tô muito feliz. E começou a faculdade. Eu amei a Federal daqui. Pra quem não sabe, tô na Federal aqui do meu estado. E teve a minha primeira prova nessa data, 16/6. A gente podia levar exatamente essa print da prova e deixar com outro papel com os cálculos pro professor. E exatamente eu tive essa chance, né? Aqui eu já tava fazendo um vídeo resolvendo, porém eu cometi a gafe que eu falei um palavrão sem querer no vídeo. Aí eu tô refazendo aqui o vídeo, né? Então, refazendo aqui o vídeo pra vocês e falando como foi a minha primeira prova de cálculo 1 e afins. Pra quem não sabe, eu sou o dono desse canal, eu já gravei alguns vídeos de cálculo 1, eu já tinha uma experiência com matemática, né? Eu era um aluno ruim, comecei a estudar matemática, me apaixonei e já tinha estudado cálculo 1, né? Até integral primitiva. Não, até integral definida, a soma de rima, né? A função de rima e da som em relação às partições. Então, eu já tinha estudado, né, cálculo 1, eu já tinha uma experiência com cálculo 1, e eu cheguei a ver, antes de começar a minha faculdade, a primeira ementa, e eu vi cálculo 1 3 vezes, sim, fiz o mesmo livro, o Guidorize, 3 vezes, parte dele, né? Então, hoje, hoje não, né? Então, esse ano começou a minha faculdade, ou seja, eu tava tranquilo por saber do assunto, porém, eu fui soberbo e cometi a gafe de chegar na minha prova e esquecer de um dos assuntos. E a questão, eu já digo, a questão que eu errei foi essa daqui. Isso é só pra mostrar que você precisa de Cristo, amigo. E que é Cristo que te dá sabedoria e inteligência, é Deus, e não você mesmo. Então fui tomar por fui tomado por um sentimento de soberba, como eu soubesse do assunto, cheguei na prova, consegui acertar as outras questões, acertei todas essas questões, esperava chegar na prova, para quem acha que sai de escola, de um esquema de prova de 10 questões, ou um esquema de simulado, Enem, não, você vai encontrar uma prova com 4 questões. Não são questões difíceis, tá, pessoal? A prova estava ridiculamente fácil, no âmbito geral. Realmente foi uma prova entregue. Tem listas de exercícios antes. Essa estava na lista de exercício que eu tinha feito. E essas daqui nem se diz. Foram questões realmente bastante entregues, tá, pessoal? É uma prova relativamente fácil. Foi uma prova relativamente muito fácil. Eu errei essa primeira questão valendo 3 pontos. Isso que me fez dançar, né? Você tem que ter cuidado exatamente com isso. Porque se você errar uma questão, você não tira 9. Você tira 7, por exemplo. E eu errei a de 3 pontos. Aí eu tirei 7. Porém, não, eu não tirei 7. Como a média geral da sala foi muitíssimo baixa, o professor deu uma atividade que é exatamente refazer a prova, porém a gente tinha que refazer e acertar tudo. E eu tinha refeito, né? Terminou que eu tinha refeito aqui a atividade, toda a prova, e eu sabia o que eu tinha errado, né? Depois que saí da prova, eu lembrei o que era, que eu sabia, basicamente, eu lembrava o que era assíntota horizontal e não lembrava o que era assíntota vertical. Olha só a coisa. E terminou que quando saiu da prova, né, eu fui corrigir, claro, e percebi que eu errei a primeira questão, né? Então, bora lá, pessoal. A gente vai, então, fazer aqui a minha primeira prova. Vou fazer aqui ao vivo pra vocês. Refazendo, no caso, pela terceira vez essa prova. E é uma prova que vocês vão ver. Isso aqui é pra mostrar mesmo pra vocês não terem medo da faculdade. Pra mostrar que exatamente cálculo 1, que é uma matéria que muita gente teme, pô, é uma matéria fácil. É uma matéria fácil, é uma matéria tranquila. Eu mesmo, apesar de ter visto cálculo 3 vezes antes de começar a faculdade, porque eu sou o famoso pensa assim.
Eu amo cálculo 1, sério, é a minha matéria favorita, é cálculo 1, velho. É claro, é o máximo ampliado, assim, mais aprofundado que eu cheguei a estudar foi cálculo 1, mas é a minha matéria favorita, entendeu? Então, isso aqui é pra mostrar exatamente pra vocês que vocês não devem ter medo. Apenas estudo e humildade, tá? Estudo e humildade. Sempre seja humilde. Nunca ache que você sabe de tudo, porque você não sabe. Estudar matemática, você se sentir burro, é um sentimento normal. E estudem antes de começar a faculdade, pessoal. Porque eu vejo, apesar de eu vou tirar um 8, tá? Eu acertei toda a atividade aí. Apesar de ter estudado 3 vezes antes, né? A mesma coisa, observe que eu tirei 8. Claro, por quê? Porque eu não esperava que ia ser uma prova com 4 questões. E valendo essa quantidade de pontos, por exemplo. Essa distribuição de pontos. Então isso é pra mostrar, né? Que você tem que ter cuidado, claro. Independente do quanto você sabe. Porque é uma prova são inúmeros fatores. E sempre mostrar também que independente de quanto conhecimento você saiba, cara, vai com calma, né? Vai com calma. E também pra mostrar que não é difícil, pô. São coisas básicas, fáceis. É uma prova fácil, tá? Se você tem uma mentalidade calma e fria, cara, essa prova aqui você tirava 10 facilmente, tá? E mostrar que a prova é fácil mesmo. Não é uma prova difícil. E aí, ó, federal, né? Bom, eu só taxei aqui o nome do professor, claro. Não sei se... É porque eu não sei se vai dar problema, então eu taxei o nome do professor. Taxei, né, de que federal sou. Mas acho que isso aqui não tem problema, né? Vocês conseguem descobrir também pelas minhas informações. Então, Pernambuco, né? Bom, agora que eu revelei. E aqui eu só vou manter do professor, né? E no caso é uma prova que já ocorreu, né? Então não tem problema estar com um documento. E aqui é um documento, foi a minha própria prova. E eu digitalizei, tá? E obviamente ela não tá escrita nada em cima dela, porque eu escrevi, né? Na folha que eu fui entregar ao professor, que eu utilizei como rascunho. Então, vou explicar aqui pra vocês, pra primeira vez que alguém de exatas for fazer uma prova na faculdade. Bom, professor, gente boa. Os professores são gente boa, são seres humanos, afinal, tá? Peguei professores maravilhosos, explicam bem. Esse meu professor de cálculo, eu gosto bastante dele, ele explica bem. E olha que, pô, é bom conversar com o professor, tá ligado? Professor, gente boa. Chegando à faculdade, pessoal, se você não tem um conhecimento de como estudar, certo? Pergunte ao professor, não tenha medo não, seja participativo, tá? Claro, com limites, né? Pelo amor de Deus. Claro, sempre arcando com as consequências. Lembrem, vocês são adultos. E agora, bora fazer essa primeira prova minha. Eu vou começar da quarta, como eu fiz, né, realmente na prova, até a primeira questão. E vocês vão ver que é tranquilo. Na verdade, a quarta questão, a letra B, é a questão que mais demora, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente de forma estratégica mesmo. Quarta letra A, a gente vai fazer, tá bom? Quarta letra A. Vai fazer a segunda, a terceira. Então, essa última eu quero deixar pro finalzinho mesmo, pra mostrar o que, tipo, dar mais aquela ênfase. E ainda, no final, eu errei de todas que estavam aqui, que podia errar, eu errei a que valia 3 pontos. Isso ficou marcado na minha cabeça, velho. Traumatizou. Então, lembre-se, nunca nervosismo, tática, respirem 10 vezes antes da prova. E nunca nervosismo, pessoal. Então, bora lá. Vamos fazer aqui as questões. Bora começar pela quarta do item A, como eu demarquei aqui, tá? Quarta questão, item A. Observe que são limites fundamentais muito tranquilos, tá? Limite de H tendendo a 0, de E elevado a 2H menos 1 sobre H. Isso aqui é um limite, primeiro, a gente só vai resolver, tá, pessoal? Aqui eu tô deduzindo que você sabe de tudo de cálculo 1. Bom, eu tenho minhas playlists. Quem tá querendo fazer a prova, entendeu o que eu tô falando aqui, assista a minha playlist de cálculo 1 e aprenda essa matéria. Bom, observe que é um limite tranquilo, é um limite fundamental.
e muito simples, muito trivial de se fazer, tá? E como que a gente resolveria? Primeiro, porque a gente não pode substituir, já que h é uma função de primeiro grau contínua, polinomial, a função em cima no numerador é uma função contínua, visto que a função e elevado a x é uma função contínua, né, que é uma função exponencial é contínua, e menos 1 é a mesma coisa, vai continuar sendo uma função e ainda polinomial aqui de grau zero, né, sendo determinado por uma constante subtraída de uma unidade, ou seja, uma função subtraída de uma função polinomial, tudo contínuo, né? Aí você fala, bora substituir. Qual é o problema, pessoal? Como você substituir h igual a zero nesse limite, que é uma das propriedades dele, ele dá 0 sobre 0, ou alguma coisa sobre 0. Isso é uma indeterminação matemática que não dá para resolver. Então a nossa função é exatamente definir essa função análoga a partir dessa, ou seja, uma função auxiliar extremamente igual, que vai ter o mesmo limite, e que simplesmente igual, na verdade, igual mesmo, um outro limite. Definir essa função para resolver, tá? E como que a gente pode fazer isso? Bom, aqui a tática mesmo, pessoal, é você conhecendo já o limite fundamental, ou seja, de tanto ter feito exercício, cara, é tão trivial que sai direto. Qual é a ideia? Pô, o limite fundamental é o seguinte, o limite de h tendendo a zero, por exemplo, uma variável qualquer, e elevado a essa variável, menos 1 sobre h. Isso aqui dá 1, tá, pessoal? Isso aqui é um dos limites fundamentais. Como você chega nisso? Essa função ela é derivada desse limite fundamental aqui também, em que tende a mais infinito, que dá o número de Euler, tá? E você chama 1 sobre n de uma variável x. Fazendo todo o ioiô aqui, você chega exatamente que, por exemplo, você desenvolvendo, chamando e elevado a h menos 1 de a, por exemplo, e resolvendo aqui, você vai chegar em ln de e. E ln de e é 1, então o limite dá 1, tá? É basicamente daí que vem esse limite elevado a h menos 1 sobre h ser 1, tá? Bom, então esse limite ele dá o valor de 1. Então, como que eu posso fazer aqui? Bom, gente, basta eu substituir, eu transformar esse 2h em uma única variável. Como que eu faço isso? Chamando que exatamente que 2h é igual a uma variável auxiliar u. É igual a u. U é um valor qualquer. Eu calculei 2h, deu u. Ah, tá. Então, bora substituir aqui, né? O limite. Veja que se h tende a 0, u tende a 0, né? Então, você vai ter exatamente h igual a u sobre 2. E você vai ter, então, e elevado a u, né? Menos 1 sobre h, então, é u sobre 2, inverso de fração, multiplica por 2. E observe que deu exatamente o limite fundamental ali, né? Que é igual a 1, 2. E, bom, você ainda nem precisava saber do limite fundamental, que o professor ele facilitou a vida e deixou o que aqui pra gente? Que dica, o limite de e elevado a uma variável qualquer subtraído de uma unidade sobre essa variável, quando essa variável tende a 0, é igual a 1. Dica do item A, né? E dica do item B, ou seja, ele deixou tudo dica, tá, pessoal? Então facilita bastante a nossa vida. A letra B, agora a gente tem uma função trigonométrica, tá? Cosseno de h menos 1 sobre h. E também quando h tende a 0. E também é uma indeterminação, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é 0, e 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática, ou x sobre 0 é uma indeterminação matemática. Temos que redefinir essa função para exatamente esse ponto h tender a 0, ele seja contínuo, porque na verdade ele é contínuo, porém pela função ser contínua, eu substituir aqui no denominador dá problema. Então eu só tenho que redefinir a função, eu tenho que reescrever ela de um jeito que funcione, entendeu? E tira essa indeterminação. Por exemplo, aqui nesse caso não tiro a indeterminação, porém eu sei que por definição esse limite aqui em evidência é 1, né? O valor dele é 1. Então por isso eu poderia simplesmente colocar que é tudo 1 vezes, né, 2 ali, que saiu exatamente do u sobre 2, perfeito? Mesma coisa aqui. Como que ele poderia fazer isso aqui? A gente vai utilizar as relações trigonométricas fundamentais, tá? E lembrando, pessoal, que chegando no ensino médio, vocês
chegando exatamente na faculdade, ele deduz que você sabe matemática básica, tá? Apesar de ter cadeira de pré-cálculo para lhe ajudar e dar auxílio na primeira cadeira, né? De cálculo 1, no caso. Veja, cosseno de um ângulo qualquer, θ, por exemplo, mas seno quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, tá? Isso aqui sai exatamente da definição do triângulo retângulo. Bom, como eu vou aqui também deduzir que você já sabe cálculo 1 ou tá vendo querendo fazer essa prova depois que viu a minha playlist, então vou deduzir que você sabe matemática básica, tá? E relações fundamentais trigonométricas. Então aqui, pessoal, qual é a ideia? Eu vou multiplicar exatamente por cosseno de h mais 1, porque ao multiplicar por cosseno de h mais 1, minha função, eu consigo obter o quê? Cosseno quadrado de h, e em cosseno quadrado de h eu consigo substituir em função de seno, para obter exatamente essa dica do item A. E também, por experiência própria, eu sei que o limite dessa dica, seno de U, por exemplo, sobre U, quando U tende a 0, é igual a 1, então eu quero obter exatamente esse camarada aqui, né? Eu quero aparecer com ele aqui. Bom, mas se eu multiplico o numerador, isso me tira a minha igualdade da minha função. Então basta dividir por cosseno de h mais 1, porque isso aí é como eu estivesse fazendo nada, porque se eu multiplico por 2 e divido por 2, não faço nada no final das contas, né? Então eu posso redefinir então aqui minha função, lembrando que eu estou multiplicando pelo limite desse quociente aqui, tá? E eu posso juntar então esse quociente. Sempre bom deixar o máximo formal e mais claro possível as passagens. Limite então de h tendendo a 0 de cosseno quadrado de h menos 1 sobre h cosseno de h mais 1, e no caso aqui eu fiz exatamente essa distributiva, que isso aqui nada mais é do que produto notável da diferença de quadrados, né? Diferença do primeiro pela diferença do segundo ao quadrado. E, pessoal, isso daqui, cosseno de quadrado de h menos 1, substitui cosseno de... substitui exatamente cosseno quadrado de h ali. Vai ficar exatamente o limite menos o limite de h tendendo a 0 de seno de h quadrado sobre h. Eu vou separar esse denominador que está aqui no produto em um limite do produto, o limite de 1 sobre cosseno de h mais 1, quando h tende a 0. Observe, então, que agora é só resolver o limite. O limite de seno de h, vou separar de novo esse limite, quando h tende a 0, vezes o limite de seno de h, sobre h, quando h tende a 0, vezes o limite de 1 sobre cosseno de h mais 1, quando h tende a 0. Perfeito? Então, perceba aqui, pessoal, que resolvendo esse limite, isso aqui vai dar 1. Isso aqui, o limite de seno de 0. Seno de 0 é 0, porque é uma função contínua. Então, vai dar 0. E, bom, isso daqui não dá uma indeterminação, né? Dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 0 vezes 1 dá 0, né? Então, a resposta do item B é 0, tá bom, pessoal? Agora que a gente fez a quarta questão, já vou para a segunda, porque é a segunda questão mais fácil da prova. Pelo menos a que eu achei, né? Quer dizer, não mais fácil da prova, eu acho que a mais fácil da prova é essa, quarta, o item A, né? O item 1 e 2 do item A, e a terceira questão. Porém, eu vou para a segunda porque deu vontade. Bom, encontre o valor de b sabendo que f de x é igual a log da base b de 3x² menos 2 com f' de 1 igual a 3, ou seja, a f' de 1 é a derivada dessa minha função f de x quando x é igual a 1, né? E resulta em y igual a 3, para f' de 1. Então, pessoal, como que a gente vai fazer isso aqui? E quer que a gente encontre exatamente quem é esse camarada aqui? A primeira ideia que eu tive obviamente fazer o tradicional, né, que é derivar a função. Mas, pô, você vai pensar, mas Matheus, eu não sei fazer derivada de log. Eu sei que log é uma função contínua, mas não tem derivada de log. Meu caro amigo, mas tem derivada sim de log, porém não na base decimária, ou na base b, como está escrito aqui, porque você não sabe o valor de b. Ou seja, não na base b, mas na base o quê? Do número de Euler, pois a derivada
da função ln de x, por exemplo, em relação a x, é igual ao quê? 1 sobre x, pessoal. Então, basta eu resetar minha função, mudar a base do meu logaritmo para esse ln, ou seja, log na base e. Ou seja, basta eu mudar exatamente a base. E a gente vai utilizar isso aqui, propriedades de log. Perfeito? Então, bora lá. F de x, então, é igual log na base b de 3x² menos 2, certo? Eu vou resetar a base usando propriedade de log de 3x² menos 2 na nova base, na base e, sobre log de b, que é a base antiga, na nova base, na base e. Isso aqui é a mesma coisa que ln, que é o logaritmo neperiano, tá? Que é a mesma coisa de log na base e, a mesma coisa, só uma escrita distinta. Sobre a ln de b. E aqui, pessoal, isso aqui é igual a f de x. E aqui a gente pode já derivar f de x e utilizar as regras de derivação, tá bom? F' então de x vai ser, bom, derivada então de ln vai ser 1 sobre 3x² menos 2, porém, observe que você não sabe fazer ln de uma função, você sabe fazer ln de uma variável, ou seja, uma variável x. Então, basta chamar que tudo isso é uma variável u. Então, vai ficar 1 sobre u. Mas u é 3x² menos 2. E lembrando que se você deriva, então, se você está derivando, você deriva em relação a x. Então, não a u. Então, se você deriva em relação a x, você deriva, consequentemente, u. Ou seja, é 1 sobre u vezes du dx. Ou seja, a derivada de u em relação a x, que é exatamente o que a gente quer encontrar. Derivada, então, de 3x² menos 2, isso vai dar exatamente 6x. Perfeito? 6x, tudo isso multiplicado pelo ln de b, menos, repete a primeira, ln de 3x² menos 2, perfeito, derivada da segunda. Derivada de ln de b, b é uma constante, então, derivada de constante, vai ser ln de b junto, vai ser 0. Então, vai eliminar toda essa passagem aqui. Isso tudo sobre ln² de b. Bom, um fator de ln de b em cima vai embora. E aqui eu posso reorganizar da seguinte forma. 6x sobre ln de b, 3x² menos 2. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Que eu sinto que eu estou esquecendo deveras alguma coisa. Não, talvez não esteja esquecendo nada mesmo. Então, pessoal, acho que não estou esquecendo nada. Creio eu. E bom, então esse aqui é o f', né? Aí você sabe que f' de 1 é igual a 3 dado pelo enunciado. Então basta substituir, né? Então, f' de 1, 6 ali, né? X igual a 1. Vai ficar sobre ln de b vezes 3 menos 2 é 1. Então não vai mudar. Então vai ficar exatamente essa equação. Multiplica por ln de b em ambos lados. 6 igual a 3 ln de b. Ln de b. Eu multiplico por 1/3 ambos lados, ou seja, a mesma coisa que dividir por 3, eu vou ter que 2 é igual a ln de b. Ou seja, 2 é igual a log de b na base e, o que significa dizer que e² é igual a b. Logo aqui a gente acha o valor de b, tá? Esse aqui é o valor de b. Bem tranquilo, né? Bem simples. Aqui, no caso, eu utilizei mentalmente a regra da derivação, tal, derivada. Derivada da definição de derivada, o que é definição de derivada, função derivada, e regras da derivação e derivada de funções comuns, né? Bom, então essa é a resposta, tá? E². Outra forma de você fazer isso que eu tinha pensado é que ela surge graças à seguinte coisa: quando você deriva uma função do tipo a elevado a x,
em relação a x, isso aqui, na verdade, você, pô, derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Porém, uma derivada em que tem a base diferente de e é, na verdade, a elevado a x vezes a n de a. Então, utilizando disso daqui, a gente pode fazer de outra forma essa conta. Qual é a segunda forma de fazer essa derivada? Que foi foi essa forma que eu fiz na prova, tá? O professor aceitou. E essa forma é a seguinte: f de x é igual log na base b de 3x² menos 2. E qual é essa forma? Pô, isso aqui é log, então b elevado a f de x é igual a 3x² menos 2. Se eu derivo um lado da equação, eu derivo o outro. Isso aí é equação diferencial ordinária, mas que é, na verdade, própria da função derivada. Da definição de derivada, eu posso fazer isso. Isso seria derivação implícita, ok? Então, bora lá, pessoal. Derivando, então, isso daqui, vai ficar o quê? Você fala, pô, não posso derivar direto, na verdade, né? Porque não faz sentido, eu não sei derivar isso. Não é algo... Eu sei derivar isso, mas não sei derivar isso. Mas você sabe derivar isso, veja, b aqui é uma constante, né? É elevado a uma função. Parece alguma coisa? Você vai ver, o que você vai entender agora. Como que você vai entender? Você vai utilizar uma artimanha, que é a seguinte. Da definição de log surge a seguinte coisa. Se eu tenho, por exemplo, log de a na base b igual a x, isso significa dizer que eu tenho b elevado a x igual a a. Entendeu? Perfeito? Perfeito. Se você tem, então, b... aliás, perdão. Eu quero fazer isso aqui parecer menos estranho possível. Se tu tem... Calma. Pronto, perfeito. Achei o que eu queria. Pronto, tu tem isso aqui, né? B elevado a x log de a na base b é igual a x. Então, b elevado a x é igual a a. Então, e se eu fizesse, então, b elevado a log de a na base b? Porque isso aqui é igual a x, né? Então, isso aqui é igual a b elevado a x. Então, eu posso fazer isso, né? E observe, então, que isso dá x e isso aqui tudo dá exatamente a. Certo? B elevado a x igual a a. Perfeito? Então, a gente vai utilizar essa artimanha aqui. Como que a gente vai utilizar ela? A gente vai utilizar ela da seguinte forma. Se eu sei fazer a função derivada de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u, supondo que u seja uma variável singular, né? Não uma variável dependente de outra, ou seja, uma função, que é uma variável dependente de outras, isso aqui é elevado a u próprio. Agora, se eu estou elevado a uma função, então eu tenho a seguinte artimanha para fazer. E é elevado a ln de b. Por quê? Porque, veja, vai ficar e log ln na base e de b. Então, isso aqui é igual a b. Tá bom? Isso aqui é igual a b. Saquei a artimanha. Então, a gente vai escrever assim. Escrevendo assim, vai ficar ln de b vezes aquele f de x. Ele vai chamar todo esse produto aqui de uma variável auxiliar u. Porém, agora ela é dependente. E então, isso é igual a e elevado a u. E você sabe derivar isso daqui, né? Então, fazendo toda essa passagem, teremos e elevado a u, em que é ln de b vezes f de x. Isso tudo igual a 3x² menos 2. E agora você deriva. Derivando ambos os lados, você sabe derivar e elevado a u. Derivar e elevado a u, como agora é uma variável auxiliar, vezes du dx para utilizar a regra da cadeia. Isso igual a 6x. Perfeito? E agora a gente vai ter e elevado a u, que vai ser ln de b vezes f de x, certo? Vezes a derivada exatamente desse u. Bom, se u é igual a ln de b vezes f de x, a gente vai ter
du dx igual ln de b é uma constante, como a gente já supracitou, então derivada de constante é zero. Então agora repete a primeira, ln de b, multiplica pela derivada da segunda, f' de x. E aqui a gente pode então substituir ln de b vezes f' de x, tá? E isso igualar a 6x. Perfeito? Perfeito. E agora, Matheus, o que eu faço? Bom, isso tudo, na verdade, elevado a ln de b é o quê? É b. Então, isso aqui é b elevado a f de x. Eu posso, então, voltar à forma original e eu tenho exatamente isso daqui, perfeito? Bom, tendo isso aqui em vista, eu vou ter o quê? Na informação do enunciado, eu tenho que f' de 1 é igual a 3. Então, quanto é f de 1, por exemplo? Por que f de 1? Porque, veja, b elevado a... Quando eu já coloco x igual a 1 em f', eu estou colocando em f também, né? É a lógica, não tem como. Então, isso aqui é f de 1 vezes ln de b, que é uma constante, vezes f' de 1. Bom, eu sei quanto... E isso aqui é igual a 6, né? 6 vezes 1. Observe, eu sei quanto é f' de 1, que vai ser 3, igual a 6. Mas eu não sei quanto é b elevado a f de 1. Porém, você sabe quanto é f de 1. Voltando à função, f de x é igual a log na base b de 3x² menos 2. Você substitui aí x igual a 1, tu vai ter que isso aqui é log de 1 na base b igual a f de 1, que é o que eu quero saber. b elevado a f de 1, né, é igual a 1. Entendeu? E, bom, é dedutível também, você ver que, pô, se é 1 aqui, b elevado a f de 1 é 1, ali vai ser 1, você conclui que f de 1 é 0, né? Você conclui isso, dá pra concluir isso, né, da própria definição de log. Mas você sabe aqui já, né, que b elevado a f de 1 é igual a 1, então você pode substituir o 1 aqui. E cai exatamente na equação anterior, né, que é, para minha resposta, ln de b, 6 dividido por 3, 2, isso aqui é exatamente e² igual a b. E dá a resposta. Outra